Olá, pessoal. Estamos começando mais um SaúdeCast, o podcast da revista Saúde Press, que há mais de 26 anos, nem sei ao certo, mas mais de 26 anos com certeza, desde a década de 90, vem trazendo o melhor conteúdo no segmento de saúde, de qualidade de vida e bem-estar para os seus leitores, e que a gente trouxe para esse formato de podcast, que hoje se chama SaúdeCast, né? Esse é o nosso programa de número, acho que 27, 26, eu não me lembro agora. Mas estamos aí há um ano, né, nesse trabalho, nesse projeto, acreditando sempre. E nós temos alguns parceiros que acreditam no nosso projeto, que nos acompanham, que nos apoiam. Alguns deles, inclusive, desde a edição número 1 da revista Saúde Press e desde o programa número 1, como é o caso, por exemplo, da RadMed, Diagnóstico por Imagem. Aproveito para mandar um abraço ao nosso querido Dr. Carlos Mário, né, que sempre acredita, sempre promove esse tipo de iniciativa. Quero também mandar um grande abraço para Lorena Alves, representando a SGA Toyota Campus, a Devon Churrascaria e Pizzaria, na pessoa do nosso também amigo Carlos Júnior, que sempre prestigia a gente. Agradecer também a Padaria e Conveniência Aliança, na pessoa do senhor Antônio Martins, também grande parceiro. A Alfa Vintage Móveis, né, do Alan Azevedo, grande parceiro. A Gráfica do Jockey, do meu amigo Rodrigo Xerene, grande abraço, Rodrigo. E agradecer também à TV Goitacá, que nos ajudou a migrar o nosso programa, não só do nosso canal no YouTube, para estar aqui hoje, na grade aí de programas da TV Goitacá. E aqui embaixo, inclusive, está aparecendo, estou olhando aqui no visor, está aparecendo os aplicativos de streaming, dos parceiros de streaming, né? E a própria TV Goitacá, onde você pode acessar. E ela também proporciona a gente esse estúdio com todo esse aparato tecnológico para que a gente possa entregar o melhor programa para vocês que nos acompanham. Falando do programa de hoje, hoje vamos receber aqui dois profissionais que vão trazer assuntos bastante importantes para o nosso dia a dia. Tô chovendo no molhado, né? Todo programa a gente fala isso. Todos os profissionais que a gente traz com esse intuito. Profissionais que vão trazer informações extremamente relevantes. Mas essa especificamente, a gente vai falar um pouco da saúde mental, que são alguns pontos muito críticos hoje na sociedade. E vamos receber então o psicanalista clínico Evaldo Rodrigues, que tem formação livre em psicanálise clínica pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Guarapari, é pós-graduado pela PUC do Rio Grande do Sul em psicanálise e análise do contemporâneo. Recentemente defendeu uma tese, recentemente não, tem um tempinho já, defendeu uma tese na PUC com um trabalho sobre a influência da cultura pós-moderna na parentalidade e suas repercussões na formação do psiquismo de crianças e adolescentes. E hoje ele atende no seu consultório que fica no Turf Centro Shopping, na sala 32, aqui em Campos dos Goytacazes. Seu Instagram já reúne mais de 44 mil seguidores, o que ampliou ainda mais sua atuação em atendimentos online em diversos estados brasileiros, também em países, né, obviamente fora do Brasil, como Estados Unidos, Canadá, Dubai, entre outros. E além dele, a gente recebe o também psicanalista clínico, Dr. João Rocha, formado pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica de Guarapari, no Espírito Santo, desde 2017. Atualmente é graduando em bacharelado em psicanálise pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, e também atua como hipnólogo, com formação pela Unihipnose de São Paulo desde 2020. João realiza seus atendimentos como psicanalista clínico e hipnólogo pela Clínica da Saúde da Alma, em Porciúncula, aqui no noroeste do estado do Rio de Janeiro, levando, dentre outras coisas, acolhimento e acompanhamento terapêutico a pacientes de toda a região. Eu vou pedir a nossa produção para colocar aqui embaixo no visor, aqui no nossos caracteres, os perfis dos dois psicanalistas, que eu já vou entrar aqui, já fiz as devidas apresentações, já vou entrar perguntando. O doutor Evaldo é @evaldo.psicanalista, evaldo.psicanalista, tudo minúsculo. E o doutor João é @João da Rocha F. João da Rocha, tá aqui embaixo para vocês verem como é que tá escrito, como é que acha lá no perfil do Instagram. E eu quero, de antemão, agradecer a presença de vocês dois aqui, mais uma dupla, mais profissionais abrilhantando o nosso programa. Nós vamos falar de um assunto muito sério, né? A gente percebe que hoje em dia a gente está tendo uma doença mental muito forte, as pessoas estão muito sobrecarregadas, estão muito, muito doentes emocionalmente, psicologicamente falando, ou psicanaliticamente falando, né? E eu vou começar perguntando ao doutor Evaldo, e obviamente o doutor João pode participar da resposta, isso vai ser uma excelente participação para a gente.
Quais que são hoje assim, as principais demandas, doutor Evaldo, dentro dos consultórios de psicanálise? O que mais chega? Quais são os casos que mais levam as pessoas a procurar o consultório de psicanálise? Pô, todos que estão nos vendo, né? Uhum. E Felipe, um abraço. É um prazer enorme, né? Estar de volta aqui fazendo podcast com vocês. Obrigado. A maior demanda, Felipe, é a demanda que o mundo assinala, né? Principalmente pós-pandemia, transtorno de ansiedade. Inclusive, eu trouxe até um gráfico aqui da Previdência Social do Brasil, né? Também a questão da depressão, Sim. tá? Bastante procurado também. E também a questão do vazio existencial e o burnout e borderline, né? São duas situações também muito próprias da sociedade, né, João? Que a gente vive hoje, né? Dessa necessidade, dessa coisa. E a gente vai tocar durante o programa aqui, dessa Sim. felicidade oferecida, né? No mundo, uma felicidade bola de sabão, né? Não, é Que gera natural, isso né? daí. É natural que... Vamos lá, doutor João, pelo amor de Deus, complementa aí. Bem, deixa eu participar um pouquinho aqui, né? Um Claro. abraço a todos, alegria de estar aqui pela primeira vez. E é preciso dizer, né, Valdo, que essas demandas, elas não estão restritas a um grupo social, né? Ela atinge indivíduos de qualquer faixa social, de qualquer faixa etária, porque, como Evaldo colocou muito bem, né? Essa sociedade bolha de sabão, eu costumo chamar, Felipe, de sociedade miojo, porque tudo tem que estar pronto em 3 minutos. Tudo muito rápido, Tudo imediatista. muito rápido, tudo muito dinâmico, e a própria internet induz muito a isso, né? Só que o nosso psiquismo não é constituído para funcionar nessa velocidade toda, né? O subjetivo que há em nós exige um tempo de maturação, de reflexão, para que as coisas consigam encontrar um lugar de acomodação dentro da gente. É exatamente pela velocidade e essa falta de tempo de acomodar as coisas, de refletir para entender e compreender, que vai produzir o adoecimento psíquico e, consequentemente, a procura. demanda aos consultórios. Você complementa alguma coisa? Não, exatamente, os sintomas, né? Que vão produzir esses sintomas que a gente está vendo hoje, né? Esse vazio existencial. Eu ia fazer um paralelo aqui, uma brincadeira, né? Eu me recordo que minha mãe era servidora municipal e ela recebia pelo antigo Banerj. E a gente ia lá no Banerj para receber na boca do caixa, na época que eu era criança. Sim. Minha mãe entrava naquela fila, aquele monte de servidor, a prefeitura inteira para ela receber, aí ficava na fila do caixa o dia inteiro para ela receber o salário. Depois as coisas evoluíram, né? Começaram os sistemas informatizados, até chegarmos ao Pix hoje, né? Que já chega na sua conta no mesmo horário, aquela coisa rápida. E eu me lembro que nessa transição, a gente foi uma vez pro banco, nós ficamos horas na fila para quando chegou na hora da gente receber, eu não me lembro se ainda era Banerj ou se já tinha sido comprado pelo Itaú, né? Eu não me lembro ao certo. Mas a moça do caixa fala assim, olha, infelizmente eu não posso atender a senhora porque o sistema caiu. Aí minha mãe olhou para trás e falou assim, a tecnologia chegou para solucionar problemas que não existiam antes dela. Né? Ela falava isso, eu achava sensacional, porque verdade. essa velocidade com que a tecnologia avançou, automaticamente avançou também a enxurrada de informações, não só informações acadêmicas, informações de estudo, né? E eu queria saber, doutor João, de repente pode nos ajudar a esclarecer, vocês conseguem perceber uma mudança no perfil e na quantidade de pessoas que hoje buscam ajuda da psicanálise? O que teria mudado dos pacientes de 10, 20 anos atrás para os de hoje, né? Eu estou perguntando de 10 a 20 anos, de repente vocês podem fazer um recorte um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do que vocês entenderem mais adequado. Mas eu acho que essa enxurrada de informações, essa velocidade que você colocou, né? Que a gente precisa, tudo é 3 minutos, tudo é muito rápido, né? Isso vale para tudo, para a própria informação, né? Hoje, o que aconteceu com o jornal impresso? Antigamente o jornal impresso fechava 23 horas para sair no outro dia de manhã. Se um acidente acontecer meia-noite, não vai sair no jornal, só no outro dia, né? E hoje a internet nos permite uma velocidade e um bombardeio de informações, e é isso que eu queria entender, se isso reflete também nesse quadro de pacientes. Indiscutivelmente, Felipe. Veja, eu costumo dizer que eu sou da geração híbrida. Eu peguei uma parte da vida analógica
E da década de 1990 para cá, a tecnologia que foi evoluindo. Revolução né? tecnológica, né? Evolução tecnológica. Então, o que você tinha de pessoas com 45, 50, 60 anos de idade que chega na clínica? É muito a questão do recalque, da castração, ou seja, aquele conflito clássico entre o desejo e a realidade, entre a emoção e a razão, entre aquilo que pode e o que as regras sociais não permitem. Né? E o que a gente tem nas gerações mais recentes? As gerações mais recentes não lidam muito com essa questão do recalque, isso não existe, porque há uma permissividade muito grande. Então, as gerações mais recentes chegam na clínica com a questão do excesso. Excesso de tela, excesso de cobrança, excesso de performance, excesso de ter que dar certo, excesso de ter que ter sucesso. E esse excesso, né, dos 3 minutos da sociedade miojo, consequentemente, produz sofrimento psíquico. Porque não é possível que se construa, por exemplo, uma carreira de sucesso em 3 minutos. Quanto tempo certeza, você leva para se fundamentar como alguém confiável e de sucesso profissionalmente, né? Então, quando a coisa é colocada em alta velocidade, né, há a produção desse adoecimento psíquico. Não é isso, Evaldo? Exatamente. Não, Hoje existe um excesso de demanda. De demanda e cobrança, né? Antigamente você tinha uma cobrança, vamos assim dizer, que vinha como forma de proibição. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que é o recalque que João está se referindo, né? O sofrimento. Uma neurose por uma castração do que não se pode. Hoje é o excesso de coisas que te oferece. É um vazio porque você não consegue atingir tudo que o mundo te oferece. Né? Então existe agora, esse vazio. Eu estou entendendo tudo que vocês estão colocando, mas o Dr. João e eu, endossado pelo Dr. Evaldo, citaram aqui. Acho até que a gente tem uma imagem aí que a gente trouxe, né, para ilustrar só. O David, coloca para a gente aqui na tela esse excesso de redes sociais, excesso de telas. Não é esse não, esse é da estatística, é outra imagem. A gente tem uma do trabalho. Fala disso aqui, deixa essa daí, que o Dr. Evaldo vai falar sobre ela. Essa aí, olha só, é uma estatística agora recente, né, do Ministério da Previdência Social, que traz a evolução ali, ó, quantidade de benefícios por incapacidade temporária concedidos no Brasil entre 21 e 25. O ano passado registrou o maior número dos últimos 5 anos, com mais de 4 milhões de afastamentos. Isso, Felipe, é o catalogado, tá? Isso falando na linguagem rasgada, isso aí é o pessoal que saiu de licença médica para tratar saúde mental. Isso é o número de afastamento, a crescimento exponencial que está aí. E é o catalogado, porque existe o subnotificado, né? Aquilo que não aparece ali. A informalidade, uma série de coisas. Informalidade, certo? Isso aí deve ser das carteiras de trabalho assinadas. Né? Olha o absurdo do crescimento dessa curva, tá vendo? A gente sai de 1.983 em 2021, ó, em 4 anos a gente vai quase 5 vezes mais, né? E esse é um recorte pós-pandemia, né? Para 4 milhões e 126 em 2. No mundo, Felipe, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que são afastadas todo ano do seu trabalho por transtornos mentais. Então isso reflete muito uma sociedade doente. É verdade. Uma sociedade doente. Em psicanálise, a psicanálise ela trata muito da singularidade da pessoa. Né, João? Quando o paciente nos chega e a gente vai ver a história, a gente vai ver esse sujeito dentro de um contexto, mas vivendo a sua singularidade, as suas dores, os seus sofrimentos. Isso é muito importante. É um momento em que ele vai ter... Tem uma outra foto, a pergunta próxima. Essa daí. Que você tem uma pergunta sobre... Sim, na verdade eu citei, mas é a anterior, a imagem anterior. Que o que acontece? A gente falar de rede social é uma coisa muito, muito vaga. Né? Assim, redes sociais hoje estão vaga que eu falo para quem não tem conhecimento. Mas uma coisa que eu, como usuário de rede social, imagino que vocês também, até porque eu passei aqui o perfil de vocês, e não consigo imaginar hoje quem não tem, né? Hoje tem gente que fala assim, você me passa seu Instagram? Quando alguém fala assim, eu não tenho Instagram. Que isso? Todo mundo tem, né? E o que acontece? Ninguém coloca no Instagram, na chuva, no ponto de ônibus, chateado, tá 2 horas esperando.
Ali é uma felicidade absurda, ninguém tem problema, é tudo muito bom, é a melhor comida que eu comi hoje, é a melhor companhia que eu tenho. Isso passa muitas vezes para a pessoa que está um pouco por baixo, uma sensação de que, nossa, minha vida é uma porcaria, né? Tá todo mundo vivendo e minha vida é uma porcaria. Como se aquela outra pessoa postando não tivesse problemas no seu dia a dia. Até que ponto isso aí chega a participar do que nós estamos falando nessa imagem? Que a gente fala de exaustão física e mental. Isso pode ser exaustão por excesso de trabalho, por uma série de coisas. Essa foto especificamente aí, né, são sobre os sintomas do burnout, né? Qual a diferença do cansaço mental? Essa era a minha pergunta que eu ia fazer agora. Você quer fazer? Não, já está feita. Qual a diferença do cansaço comum para ele? O cansaço comum que a gente tem, né? Para o burnout. O cansaço comum, o cansaço intelectual, o cansaço físico, a gente vai jogar um futebol, né? Ninguém coloca no Instagram na chuva no ponto de ônibus, chateado, tá 2 horas esperando. Ali é uma felicidade absurda, ninguém tem problema, é tudo muito bom, é a melhor comida que eu comi hoje, é a melhor companhia que eu tenho. Isso passa muitas vezes para a pessoa que está um pouco por baixo, uma sensação de que, nossa, minha vida é uma porcaria, né? Tá todo mundo vivendo e minha vida é uma porcaria. Como se aquela outra pessoa postando não tivesse problemas no seu dia a dia. Até que ponto isso aí chega a participar do que nós estamos falando nessa imagem? Que a gente fala de exaustão física e mental. Isso pode ser exaustão por excesso de trabalho, por uma série de coisas. Essa foto especificamente aí, né, são sobre os sintomas do burnout, né? Qual a diferença do cansaço mental? Essa era a minha pergunta que eu ia fazer agora. Você quer fazer? Não, já está feita. Qual a diferença do cansaço comum para ele? O cansaço comum que a gente tem, né? Para o burnout. O cansaço comum, o cansaço intelectual, o cansaço físico, a gente vai jogar um futebol, né? João gosta, Felipe também gosta, você vai estar entre os amigos, um programa social, você vai fazer alguma coisa, você vai ter uma boa noite de sono, pronto, você está refeito. Recupera. Esse é o cansaço normal. Cansaço, né? Do trabalho, do dia a dia, normal. Seja intelectual, seja físico. Você descansou a mente com alguma coisa, né? No sentido prazeroso para você. E também o cansaço, o descanso físico que você tem. Agora, burnout, eu costumo dizer o seguinte, fazendo uma metáfora, da bateria do celular cansada. Você bota para carregar lá 12 horas... Você acha que está carregado 12 horas, com 2 horas o sujeito está explodindo no trabalho. Por quê? Porque a questão está no processo da bateria, ela está cansada. Ó, ela já está apresentando... Não é mais o uso, é o cansaço permanente. Por quê? Porque ela está em torno dela lá, com exaustão física e mental constante. Perda de motivação, irritabilidade, cabeça pesada. Às vezes, isso aí está acontecendo na 2ª hora do trabalho dela. Ela nem começou a trabalhar. Acabou de começar o dia, ela dormiu à noite, mas era como se não tivesse dormido. Sabe por quê? Porque não há o descanso mental. No burnout não há o descanso mental. Mas há de perguntar, mas então, e nesse caso, como é que vamos resolver? O modo operante dessa pessoa viver tem que ser alterado. Tem que ser revisto. Ela tem que se conscientizar. Numa situação do burnout, o que acontece? O trabalho... ele se mistura com o próprio sujeito. Então ele roda o tempo todo no modo operante de trabalho. Já viu aquela pessoa que ela está correndo na rua e está com alguma coisa do trabalho que ela tem que fazer. Ela não consegue se desligar. Né? Então ela está irritada o tempo todo, estressada o tempo todo. Essa pessoa precisa de... A psicanálise vai fazer um trabalho com ela, João pode completar depois, no sentido de trazer essa pessoa de volta a ela mesma, porque ela se perde dela. É como se fosse é como se ela se sentisse o mundo, né, da cultura neoliberal a transformasse numa peça de uma máquina. Uma engrenagem. Olha, você precisa de atender isso, você precisa de fazer isso, você precisa de cumprir isso, olha lá. Então, ele fica bombardeado com aquilo dali. Então, na escuta psicanalítica, o sujeito precisa de falar dele, da sua dor, do seu sintoma. É através do sintoma que ele vai começar a entender como é que ele está vivendo. Antes da gente passar para o Dr. João, eu vou pedir licença a vocês. Vamos voltar nesse assunto.
Isso aqui me interessa muito e eu quero dar um exemplo do que eu passei hoje, especificamente. Mas a gente volta daqui a pouquinho. Pessoal, eu vou chamar o intervalo comercial, a gente já volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa, tá muito interessante e já tô vendo que tem outro programa agendado. A gente já volta, só um pouquinho. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Na hora de comprar um seminovo, todo mundo deseja qualidade e confiança, não é mesmo? E aqui na SGA Toyota você encontra os melhores seminovos, com garantia, procedência e qualidade. Todos os nossos veículos passam por rigorosas inspeções técnicas, garantindo que você leve para casa um seminovo com a confiabilidade Toyota. Além disso, oferecemos condições especiais de financiamento para garantir a você a melhor negociação. Venha hoje mesmo até uma de nossas lojas para conhecer de perto todas as opções de seminovos que temos para você. Estamos te esperando. Estamos de volta, pessoal, com o nosso segundo bloco aqui do SaúdeCast, num papo que tá me dando até calor. O papo tá muito bom. A gente vai continuar esse papo, mas eu quero reforçar aqui meus agradecimentos em nome da revista Saúde Press e do SaúdeCast, a RadMed Diagnóstico por Imagens, a SGA Toyota Campus, a Devon Churrascaria e Pizzaria, a Padaria e Conveniência Aliança, a Alfa Vintage Imóveis, Gráfica do Jockey e a TV Goitacá. Que daqui a pouquinho o nosso editor, o David, vai colocar aqui embaixo para vocês aqui as plataformas de streaming, onde você pode acompanhar o nosso programa, além do nosso canal no YouTube. É muito bom estar com vocês aqui. Eu vou voltar com o assunto que a gente encerra o primeiro bloco. Volta um pouquinho que você consegue ouvir o que a gente estava falando. A gente estava falando sobre burnout, sobre cansaço comum mental, a diferença quando o Dr. João Rocha ia iniciar a fala, mas eu queria, antes dele falar, eu fazer um comentário. Vocês sabem que eu aproveito todo convidado para fazer uma consulta, né? Vocês sabem que eu tiro proveito disso. O que aconteceu hoje comigo foi muito engraçado. Eu estava hoje na barbearia, me preparando para vir fazer o programa, e uma pessoa lá dentro comentou, falando assim: rapaz, é o melhor momento do dia para mim quando eu venho na barbearia, que eu vou fazer a barba, boto aquela toalhinha quente, eu dou uma relaxada. E eu na hora falei assim: rapaz, você sabe que pra mim é um dos piores momentos da minha vida. Eu tenho uma sensação de que eu estou deixando de fazer alguma coisa, porque eu tô parado sendo barbeado. Eu não posso pegar meu celular e despachar alguma coisa, usar meu computador para um trabalho, eu não posso falar com ninguém ao telefone. E eu tenho muitas obrigações ao longo do dia que eu preciso despachar com uma certa velocidade. E eu também tenho um problema que eu não consigo trabalhar isso em mim ainda, embora esteja tentando já há algum tempo, que é a questão de me organizar longe do imediatismo. Aí, Felipe, olha como é que o trabalho ele já introjetou no seu modo na minha de vida, ser, no tá meu... vendo? Você já Exatamente. roda ele sem perceber. Exatamente. Eu fico nessa ansiedade de que se eu falo assim, se eu não fizer agora, eu não vou fazer depois, eu vou esquecer, vai passar outra coisa na frente, então tudo meu é muito imediato. Isso é uma desorganização minha, eu não tenho a menor dúvida disso, eu reconheço isso. Eu tenho que mudar isso eu reconheço. Eu tenho um tio que brinca e fala assim: só de você reconhecer o problema já é um grande ponto. Tem gente que não entende, não reconhece. Verdade. Mas diante disso que eu estou aproveitando a minha consulta, privilegiada aqui com 2 psicanalistas de uma vez só, vamos dar seguimento ao que a gente estava falando, para a gente tentar separar através do individualismo, que a gente tava, a singularidade de cada pessoa. Isso, né? isso. E aí, Felipe, veja bem, quando a gente fala de internet e de redes sociais, nós vamos compreender que os modelos que são propostos ali de vidas, de carreiras e de sucesso nos induzem e nos influenciam a buscar o mesmo resultado. Então nós somos bombardeados o tempo todo com esse estímulo que a gente tem que ter sucesso, a gente tem que ter uma vida feliz, a gente tem que ter aquisição de bens, e isso está na nossa cabeça o tempo todo. Se só isso fosse a felicidade, mais só nada. como se só isso fosse a felicidade. E aí passa despercebido
a grande questão do ser humano, que é a singularidade, onde o indivíduo deveria se perguntar: o que é que eu quero? O que realmente me interessa? O que é que de fato eu gosto? O que é que, quando eu realizo, eu sinto de fato satisfação, realizado, alimentado? E aí, Felipe, a gente vê, assim, eu considero hoje particularmente um dos maiores infernos que o ser humano vive, que é necessitar da validação externa, da aceitação do outro. Então, a gente vai para as redes sociais, você tem os likes. Quando você não tem os likes, você fica extremamente aborrecido, entristecido. É como se o outro clicar no seu post funcionasse como um mecanismo de atingir o sucesso, e quando, na verdade, a validação precisa ser interna. Ela precisa ser subjetiva. Eu preciso estar satisfeito em como estou conduzindo a minha vida e compreender quais são as atividades do meu cotidiano que, de fato, eu faço por obrigação, tenho que fazer, não tenho como não fazer, e quais são as atividades do meu cotidiano que me trazem prazer. Por quê? Porque o nosso psiquismo é regido por 3 princípios básicos. O primeiro deles é o princípio do prazer, que não tem obrigação nenhuma com regras sociais. O outro princípio é o princípio da realidade. E na realidade existem regras, obrigações, etc. E tem ainda, aí a gente não vai aprofundar aqui, sobre a pulsão de morte, que é um outro princípio que atua no nosso psiquismo. Então, ora, se de um lado a minha mente, o meu psiquismo, ele busca prazer, não é possível existir uma vida que seja baseada em obrigações, somente em obrigações, e que não haja nessas obrigações ou em outras atividades fora do âmbito profissional algum viés de satisfação e de prazer. Muito do adoecimento vem exatamente daí. Ou seja, as redes sociais, internet, quem dita as regras, está impondo a gente o tempo todo que a gente não pode ter um momento de pausa, a gente não pode ter um momento de lazer, a gente não pode ter um momento de relaxamento, porque nós precisamos produzir muito o tempo todo para a gente alcançar o sucesso. E só que isso vai se transformando ao longo do tempo, e aí veja que a sua fala demonstra isso. Você está na barbearia, deveria ser um momento de relaxamento, estou desconectado de tudo, estou deitado numa cadeira, né? E ali eu vou pensar em outras coisas, etc. Mas não, a obrigação de ter que atender as demandas está ali o tempo todo. E aí aonde entra o prazer? Aonde entra a satisfação aí? Se só tem obrigação, o resultado inevitável é adoecimento psíquico. Porque entra em choque esses 2 princípios, o princípio da realidade e o princípio do prazer. E a gente poderia usar a metáfora que o Felipe falou dele, né? Tá na barbearia, tá pensando no trabalho, da tela do celular que não desliga, né? Porque quando a tela desliga, tela desliga quando eu me aquieto, não preciso dele, então eu desligo, né? O que acontece com o psiquismo humano? Enquanto eu tiver com demandas internas, como se eu estivesse ruminando coisas, o que acontece? Eu estou exacerbando a minha mente, que é onde existe o cansaço. Eu trouxe o livro um livro aqui do... Tem uma capa do livro que ele trouxe aqui, David, que fala sobre o burnout, né? Não, trata do burnout também, mas é interessante. Trata uma borda, né? Dentro da temática do livro. Exatamente, Vou botar a capa aqui para quem está acompanhando. Do Churran, que ele vai falar o seguinte, o que é a sociedade do cansaço? Não é o cansaço físico que ele está se referindo, imagem, né? É outra imagem. Ele vai falar, esse daí, ó, né? Jung Churran, ele vai falar, ele vai tratar da sociedade do cansaço, mas não é o cansaço por excesso de coisas. É o cansaço por excesso de preocupações desnecessárias. De coisas que eu não preciso fazer. Mas que eu tenho a sensação que eu preciso. Exatamente, que eu tenho a sensação que eu preciso. Então é aquela pessoa que, tipo, é como se... Não sei se vocês sabem que na corrida de cachorros, você usa uma lebrezinha, não usa? Como motivação. Ali, e os cachorros saem correndo. E quando é que eles atingem a lebre? Nunca, só no final da prova.
A sociedade, de certa maneira, ela faz isso. Ela coloca a felicidade e o sucesso pra gente como uma reguinha que sai assim. A cenourinha na frente do E a bolinho. gente sai correndo, exato. correndo, que nunca alcança, né? Que é onde vem essa sociedade do cansaço. Por quê? É muito interessante o eu singular que eu sou, no mundo de hoje, está se distanciando cada vez mais do eu idealizado que a sociedade quer que eu seja. Não que eu quero. Então, eu já não sei mais se a pessoa gosta da imagem que é criada, que eu crio, da minha pessoa. Hoje tem um avatar, né? Que eu crio sobre a minha pessoa. De quem que a pessoa gosta? É do avatar que me representa, do que eu escrevo, do que eu digo que eu gosto, do que eu digo que eu visto, ou de mim. Essa distância que existe gera uma melancolia, uma tristeza, que a pessoa percebe que o mundo não gosta dela quando a ficha cai. O mundo gosta da pessoa. Projeção. Olha a que é feita em quantidade, cima dela. Felipe, de artistas, de Eu ia atletas. fazer agora uma pergunta sobre isso, sobre a Exatamente. síndrome do vazio. É, Pessoas muito bem-sucedidas. Olha a quantidade, né? Wesley Safadão, a gente teve O Whindersson Nunes. Whindersson Nunes, tivemos aquela A gente ginástica. ouvia, né? Todo mundo falando, como que esse A cara tá ginástica mal, cara? O cara americana. milionário, A ginástica namora uma mulher linda e tá mal, tem a depressão. ginástica americana, né, que abandonou a prova para cuidar A da Simone Biles, né? Simone Biles. Acho que é isso. Biles, Então, o nome dela. vai até o esgotamento, quer dizer, eu tenho metas a cumprir, eu tenho exercícios, eu tenho coisas a cumprir. Chega um ponto que se perguntar, Simone Biles, quem você é, ela não sabe. E isso, né, Valdo, coloca a gente diante de talvez a questão mais importante para o ser humano encontrar o caminho da saúde mental, que é quem sou eu sem o celular? Quem sou eu fora das redes sociais? O que de fato me alimenta? O que eu gosto? O que me realiza, me preenche, me satisfaz? Né? Enquanto a gente fica muito voltado a atender às demandas externas, essas questões passam desapercebidas, até chegar um momento em que a gente vai se aposentar, e aí todas essas Aí você vai demandas olhar que pra trás. ficaram mal resolvidas vão surgir. Ou então, João, o corpo vai nos aposentar antes. O corpo nos aposenta Porque antes. quando o psiquismo não consegue, quando a gente não consegue elaborar o mundo internamente, conforme o João falou, de entender quem somos e viver numa panaceia do que o mundo quer que a gente seja. Muitas vezes pode ser o que a gente acha que o mundo quer também, né? também. Não necessariamente o mundo quer também, mas a gente fica achando que o mundo quer, né? Isso aí, O que vai acontecer? Quando a gente não trata disso, o corpo vai Responde. gritar. vai gritar. E basta você ir nos hospitais, nas clínicas médicas, e que você vai ver. E outra questão extremamente nociva disso, Felipe, é o seguinte: se eu não sei quem sou, se eu não sei do que gosto, alguém vai dizer para mim quem eu sou e alguém vai me induzir a gostar de algo que ele quer que eu goste, porque vai ter alguma vantagem para ele. Olhe para a sociedade do consumo O marketing trabalha com isso o tempo inteiro. o tempo todo. Ele trabalha a potencialização da sua necessidade que não existe. Isso, que não existe, exatamente. Ele Então, cria a necessidade, ele cria o desejo. Então, ou seja, o indivíduo que se afasta de si mesmo para atender as demandas externas produz em si o vazio. Ora, pense bem, estar você consigo mesmo com um vazio que te pressiona, que te incomoda, que te perturba, que gera angústia, que gera ansiedade, leva inevitavelmente às fugas psicológicas. Ou seja, eu fujo desse incômodo interno. De que maneira? Bem, uns vão comer, outros vão comprar excessivamente, outros vão maratonar séries o final de semana inteiro, outros vão buscar atividades adrenalizantes, esportes que geram muita adrenalina. Quem pode vai viajar, vai conhecer o mundo, né? Mas, veja, Freud vai dizer que a fuga é um instrumento essencial para levar o sujeito de volta A realidade. àquilo que ele está fugindo. realidade. Aquilo que ele está fugindo. Não, Tem isso tem um é caso muito louco, né? interessante, um caso clínico, né? Muito interessante a gente falar do caso clínico, né? Claro, sem citar nome, sem nada, que eu vi uma frase, mas incrível, desse meu cliente. É um jovem. Ele falou assim: o grito que mais me assusta é o grito do silêncio. Ensurdecedor. Ele falou assim: eu não consigo ficar em silêncio. É perturbador, né? Ele falou: é perturbador. Eu saio para a rua, eu tenho que ligar alguma coisa, quer dizer,
cara vai tomar banho, mas tá com a TV ligada, porque tem que ter algum barulho dentro de casa, tem que ter alguma agitação, a né? convivência conosco no mundo tumultuado que a gente vive hoje, tá certo? É extremamente perturbador. Que coisa. A psicanálise se propõe, por isso que a gente está sendo muito procurado, né, João? A autoescuta, onde você vai estar no divã e o personagem principal É você mesmo. vai ficar lá fora e você vai falar para você. Você não fala para o analista, você fala para você. Isso é importante. O Jacques Lacan fala isso, né? Que o analisando, Jacques Lacan, um grande psicanalista pós-Freud, foi contemporâneo de Freud e deu prosseguimento à sua obra. Ele fala isso. O analisando, ele não fala para o analista. O analista, ele até ocupa o papel do suposto saber de alguém que vai, Mas né? um mediador, né? Mas ele vai falar sobretudo para ele, coisas que ele não fala no seu dia a dia para ele, que não é permitido falar na Que sociedade. ele não se ouve. Que ele não se ouve. Então ele tem no espaço terapêutico a oportunidade de ser ele. Isso é muito importante. Lacan vai dizer, né, Evaldo, que a pessoa não sente angústia pelo que ela fala na terapia. Ela sente angústia por escutar o que ela fala. Porque essa é... Ou por entender que não escutava quando deveria escutar. Exatamente. O X da questão, Felipe, tá exatamente aí. Ou seja, quando eu falo do que me incomoda, do que me perturba, do que me adoece, e eu me escuto falando, eu vou produzindo ao longo do tempo, e esse é o efeito que a psicanálise provoca, uma organização emocional e uma organização mental. Você está entendendo? A partir de eu me escutar. E aí veja, por que há tanto adoecimento? Primeiro, o sujeito não fala para si mesmo do que lhe incomoda, ele não se escuta, porque ele está o tempo todo conectado com o externo, ele se alimenta do externo o tempo todo, né? E ele não tem um tempo de refletir naquilo que ele falou e no que ele escutou de si mesmo. Então, como ele vai se organizar dessa maneira? Como ele não consegue organizar, o corpo uma hora grita. E esse grito é exatamente um pedido. Opa, para o mundo aí, porque tem algo que está muito errado e precisa ser reorganizado, porque do jeito que está, Freud, João, não pode continuar. É uma frase muito interessante de Freud. Eu não vou tocar na mesa aqui, Felipe. Pode tocar à vontade. Freud fala assim, Só para o pessoal entender, né, que nosso microfone tem uma sensibilidade. Falam-se as pontas dos dedos. Quando isso. a boca se cala, falam-se as pontas dos dedos. Quer dizer, quando você não dá atenção, ao seu interior, não escuta a sua voz do que tem, o sintoma vai falar por você. Então, a ansiedade, fica tamborilando. Vai falar por você, né? Há clientes que falam assim, você é ansioso? Não. E ele fica o treme tempo todo cruzando, parece que tá querendo ir ao banheiro. Perna cruzada, mexendo o tempo todo. Não sou ansioso, não tem esse problema comigo, né? Quer dizer, o corpo fala, né? Eu hoje, inclusive, na barbearia, um amigo comentou que fez uso de uma medicação que eu sou radicalmente contra se ela não for realmente necessária, embora eu não seja médico, não seja farmacêutico, mas eu acho que essa é uma medicação que está caindo num abismo aí de banalização, tá todo mundo usando, que é o clonazepam. Todo mundo hoje usa pra tudo. Clonazepam pra dormir. Famoso Rivotril, né? É o Rivotril. Famoso Rivotril. E eu falei, rapaz, eu não uso isso não. Ele falou, rapaz, mas é que eu tenho ansiedade. Aí eu mostrei minhas unhas pra ele. Falei, você acha que tem mais ansiedade que eu? Eu me vejo como uma pessoa extremamente ansiosa, mas eu me recuso a me entregar para essa medicação, que é uma droga muito séria e que eu acho que já levou algumas pessoas queridas da minha vida, uma delas minha mãe. Mas ele falou, não, mas você nunca teve crise de transtorno de pânico e de ansiedade. Foi muito oportuna essa conversa hoje com ele, porque eu falei com ele, falei, rapaz, hoje o programa eu vou gravar com 2 psicanalistas e provavelmente a gente vai abordar esse assunto, né? Como que a sociedade tem promovido isso, a influência social? A gente falou de bens de consumo, de necessidade de se autopromover. Como que a sociedade hoje impõe as pessoas a começar a ter mais quadros, mais corriqueiros desse tipo de problema, como a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade? Só que tem um porém. Eu fiz essa pergunta há 1 minuto da gente encerrar o segundo bloco.
A gente responde no terceiro bloco essa pergunta? A gente responde no terceiro bloco. Então tá bom, vocês me dão licença, me perdoem. Pode bater na mesa, doutor Evaldo, à vontade. Não. A gente já volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, pro nosso terceiro e último bloco. Espero vocês. Na Devon Churrascaria e Pizzaria, a experiência ficou ainda melhor. O churrasco que você ama agora se encontra com pizzas artesanais de dar água na boca. Massa leve, ingredientes frescos e sabores que surpreendem. É a combinação perfeita para quem busca novidade, qualidade e momentos incríveis. Devon Churrascaria e Pizzaria. Sabores que marcam. Experiências que conquistam. Vem pra Devon. Avenida Nilo Peçanha, 221, Parque Santo Amaro. A RadMed tem um compromisso com a vida. Por isso, está sempre entre as mais modernas clínicas de diagnóstico por imagem do país. Com equipamentos de última geração, dotados de alta tecnologia e performance, além de profissionais altamente qualificados. Sempre com ética, empatia e amor pela medicina, a RadMed oferece a médicos e pacientes rapidez, segurança e conforto. Tá aí, pessoal. Voltamos aí para o nosso terceiro e último bloco. Infelizmente, terceiro e último bloco. E nos intervalos a gente estava conversando aqui que a gente sempre prepara uma pauta para receber os convidados, né? E tá faltando tanta coisa para a gente conversar. Então, como de praxe, ainda bem que a gente só recebe aqui profissionais de altíssimo gabarito, já vou reforçar o meu convite para que a gente faça um novo programa, tá? Para o doutor Evaldo, doutor João. Será uma alegria. Não, nós vamos fazer de novo. Mas antes da gente voltar para nossa pergunta, mais uma vez agradecer a RadMed Diagnóstico por Imagem, a SGA Toyota Campus, Devon Churrascaria e Pizzaria, Padaria e Conveniência Aliança, Alfa Vintage Móveis, Gráfica do Jockey e TV Goitacá. Pelo apoio, pela parceria, por acreditar no nosso projeto, que é trazer o melhor e o mais completo conteúdo na área de saúde, qualidade de vida e bem-estar para vocês. O que a revista Saúde Press, tá aqui a última edição, Laboratório Plínio Bacelar aqui na capa, essa revista já faz isso com excelência há mais de 25 anos. Eu falo mais de 25 anos porque eu não sei precisar a data que começou, tem que ver isso com o Edmar, né? Porque a revista nós temos edição de 97, né? Vai para 30 anos, né? Quase 30 anos que a revista está no ar aí. E o nosso programa pouco mais de um ano, tentando reproduzir esse conteúdo. Eu encerrei o nosso segundo bloco, né, falando sobre os transtornos de ansiedade e síndrome do pânico, depressão. Mas eu queria entender, assim, a gente fala um pouco, a gente pode até voltar a falar de questão de redes sociais, de uma série de outros comportamentos, de que forma a sociedade promove o aumento, o crescimento e o desenvolvimento desses transtornos, dessas síndromes no indivíduo. Posso começar, Evaldo? Pode. A criança, Felipe, é o sintoma dos pais. Sem dúvida. Certo? O que isso quer dizer na prática, né? Nós crescemos dentro de uma cultura, dentro de um tempo, com valores e com princípios que vão se transformando ao longo dos anos. Certo? As famílias têm se deixado levar muito facilmente, são seduzidas muito facilmente por internet, por redes sociais, né? Basta que se veja que hoje, praticamente, aí excetuando aquelas famílias mais pobres, mas as outras famílias, cada filho tem um celular, cada filho tem uma televisão no seu quarto, tem streams no seu quarto. Aquilo que antes, no nosso tempo dos nossos pais, acontecia o almoço em família, o jantar em família, o café da manhã, com a TV desligada. Quando tinha TV, né? Quando tinha. Esse cenário, ele mudou radicalmente, né? Então, hoje a gente já tem, eu assistia na semana passada, uma criança numa síndrome de abstinência porque os pais retiraram o celular. E ela ficou extremamente agressiva com os pais, acusando os pais, etc, etc. Então, veja,
A questão começa exatamente na medida em que, enquanto seres humanos, nós vamos assistindo à cultura do nosso tempo, na maioria das vezes de maneira passiva. Nós aceitamos muito facilmente aquilo que nos é proposto, enquanto recurso, tecnologia e etc. E pouco nós respondemos a isso no sentido de produzir aquilo que seria o ideal para se atingir um bem-estar coletivo. O recurso é proposto, é colocado, nós utilizamos, mas utilizamos sem senso crítico. Né? E essa falta do senso crítico é que vai permitir que as crianças já cresçam ansiosas, porque elas já são cobradas pelas redes sociais, elas têm que ter sucesso, elas têm que ser pessoas boas o tempo todo, elas não podem demonstrar fragilidade, vulnerabilidade, fraqueza de nenhuma maneira. E aí surge a questão, qual é o ser humano que consegue ser assim o tempo todo? Talvez por isso os filmes da Marvel ou DC Comics façam tanto sucesso, porque projetam ali os super-heróis que todos nós gostaríamos de ser, sem falha, super poderosos, dando conta de tudo o tempo todo. Logo, como não ter ansiedade nesse cenário? Verdade. Ô, João e Felipe, eu ouvi de um humorista uma coisa fantástica. Ele falou assim, o problema das crianças começa quando tirou do metiolate o ardido. É verdade, eu já ouvi isso também. Eu achei ótimo aquilo dali. Sabe por quê? É verdade. Moldava o caráter, né? O mundo está tirando da criança, a pretexto de criar, né, uma criança feliz, a frustração, a dificuldade que a gente teve, não é verdade? Então, para que se construa um ser humano, é preciso que se construa um psiquismo saudável de uma criança, é preciso que ela passe por várias experiências diferentes. É preciso que ela tenha dificuldades, é preciso que ela tenha necessidades que ela não vai conseguir. Não é verdade? Limites, o não, né, Evaldo? O não. E o que acontece com o mundo de hoje? Foi até defesa da minha tese, né? A pretexto de ser um pai ideal, um pai que é bacana com o filho, compensar a ausência, os pais começam a facilitar tudo. Por exemplo, eu disse no podcast passado, e é interessante a gente falar, a psicanálise não tem nada contra a utilização da... Nós estamos aqui utilizando a internet. Nós estamos nas redes sociais. Estamos aqui, não temos nada contra isso. O que a gente tem hoje é o seguinte, o excesso. A criança precisa de brincar. E brincar significa criar, às vezes, brinquedo, fazer atividades ao ar livre, botar a mão na terra. Lembra a baleba? O campista fala baleba, na minha época era bola de gude, né? Aqui também fala a gente fazia a búrica, lembra da búrica? Furava o buraco, fazia para jogar a bolinha, né? Fazia o triângulo. Então, a gente precisa de viver a experiência. Eu vou me permitir contar um caso aqui de um caso clínico de uma mãe que ela disse assim numa consulta, doutor, essa semana aconteceu um negócio comigo, mas eu já resolvi, já foi a demanda inicial da chegada dela. Eu disse o que houve. Ela disse, imagina, eu comprei um cãozinho para minha filha e ela tão apaixonada pelo cãozinho, foi para a escola, o cãozinho morreu. E eu já resolvi. Eu disse, como você resolveu? Ela disse, eu fui lá fora, comprei um cachorrinho igualzinho e coloquei no lugar. Isso é real. A sociedade a sociedade diz assim, seu filho não pode sofrer, ele tem que ser uma criança feliz. Aí eu disse assim, olha, você tirou do seu filho uma grande experiência de viver o luto, de dizer para ele que o animalzinho faleceu. A criança tinha 5 anos de idade, de participar daquilo, do sofrimento que ele vai ter pela perda do cãozinho. É importante ter, né? Deixar um tempo para depois se adquirir um outro cãozinho onde ele vai comprar, se ele quiser ou não. Então, completando o que o João está falando, né, ou acrescentando... Até mesmo, desculpe te cortar, a escolha da criança poderia acabar sendo não ter outro cãozinho. Ela poderia eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero ter outro. Exato. Eu não quero passar por isso de novo, eu não quero me apegar de novo. E os pais estarem ali, né, vivenciando... Porque isso é vida. A vida não é essa bola. Todo mundo morre, todo cãozinho morre. A vida não é essa bola que o mundo está dizendo, exatamente, né? Propaganda da Margarida, da tampa da Margarida, que tudo é perfeito. Não é isso. Então o que a gente encontra na clínica, João encontra, eu também encontro, seres humanos infantilizados.
que choram de coisas, né, João? Que lamentam de coisas que a gente, enquanto psicanalista, a gente puxa a vida. Não desmerecendo a dor de ninguém, né? Mas tem coisas que não se justificam. Mas a gente pensa assim, essa pessoa ela foi pobre nas simbolizações dela. Ela foi pobre nas vivências das experiências dela. Ela não viveu as castrações que deveria de viver, no sentido de... Não é que a vida, excessivamente protegida. Não é que a vida seja que a gente vai deixar os filhos sofrer, não. É deixar os filhos viverem as suas experiências. Isso é que é importante. Não querer a pretexto de não ver o filho sofrer, deixa que eu compro outro cachorrinho e boto no lugar. Não. Vamos deixar que ele viva essa experiência. Conforme você estava falando, né, Felipe? Talvez a criança fale assim, mãe, eu não quero mais o cachorrinho. E tá tudo bem. E foi uma experiência que ela levou. Eu não quero viver de novo. Não gostei da experiência, não quero me apegar. Eu quero outro bichinho, não é verdade? Eu falava isso, eu tive uma perda de um cãozinho, mas eu já era mais velho, eu não era criança. Mas eu brinquei na época com meus pais, falei, não quero outro não, porque o problema é que a gente se apega, aí quando perde a gente fica mal. Então eu prefiro não me apegar. E se a gente, não ter, Felipe, não aprender a ter pequenas perdas, quando a vida nos der uma perda maior, né, João? E a finitude tá posta para todo mundo, não tem quem... É a única certeza que a gente tem. É a única certeza. Eu ainda não conferi meu bilhete, mas eu acho que eu não ganhei na Mega Sena. Agora, a certeza que eu tenho é que eu vou partir um dia. Eu já estava contando que a gente ia comer uma pizza aqui, pago pelo bilhete. Só isso. Eu brincava com os meus amigos, falava assim, se eu ganhar na Mega Sena, pode ter certeza que eu vou fazer todos os reparos no seu carro. Vou dar uma ajuda a você. Mas, pô, Felipe, dá um carro novo, cara. Mas só pra gente concluir, eu tô vendo que nosso tempo tá voando, quando o assunto é bom é assim mesmo. E todo o meu programa, graças a Deus, tem sido assim. Eu não estou conseguindo terminar as minhas pautas com os assuntos que eu quero. E já fica convite de novo, reforçado na volta. Para a gente não perder a oportunidade, a gente sabe que o transtorno chamado borderline, ele hoje ainda não se tem um conhecimento, pelo menos da opinião pública, de exatamente o que ele é. E acaba criando-se um arcabouço de preconceitos, de pré-julgamentos do que pode ser o borderline. Eu queria que vocês explicassem pra gente, pode começar por quem achar mais confortável, trazer uma linguagem mais acessível para as pessoas que não são da área de psicanálise, nem de medicina, nem de psiquiatria, né? O que seria exatamente borderline? Como ele pode ser tratado? Como pode ser identificado? Para a gente poder passar esse entendimento para o nosso público. Fiquem à vontade. O borderline, eu vou começar, depois o João pode... Está dentro daquilo que a gente chama da síndrome da fronteiriça, né? Borderline significa fronteira, tá? Então, o que é o normal? Nós vivemos dentro de um modal em que existe uma neurose. O que é uma neurose comum? É aquela que eu tenho um desejo por alguma coisa, eu não consigo, né? O id quer alguma coisa, o superego censura, o ego tem que tomar. Isso é neurose comum, tá? Na vida. Então, muito bem. O borderline, uma pessoa que vive essa coisa, ele está no limite entre essa neurose de querer, de saber o que ele quer e de não poder, e fica na fronteira com a psicose. Na psicose, tá? Não é que ele fique lá, ele fica nessa fronteira. Por isso é que ele tem explosões. Por exemplo, uma característica de uma pessoa com borderline, ela ama por 10 minutos e te endeusa, você é a melhor pessoa do mundo. Ela marca com você às 20 horas. O Felipe atrasou 15 minutos. Você é o pior inimigo dela, você é traidor. É tudo em excesso no borderline. Ou você é o melhor ou você é o pior. Isso ela faz com ela e faz com o outro, com o mundo. Tá? Qual a diferença do borderline para o transtorno de bipolaridade, para a depressão? É porque no transtorno de bipolaridade, na depressão, se existe um círculo, né, João? Uma onda, um tempo que você fica na euforia, um tempo que você fica na... No borderline não, é tudo instantâneo. Você está conversando com a pessoa e ao mesmo tempo ela estoura. Sem um motivo aparente. Você imagina um círculo, certo? Um círculo. Uma pessoa que não é borderline é como se ela estivesse ali no meio do círculo. Então, quando você é frustrado por alguma questão, ou você sente medo, ou se sente abandonado, até você chegar na borda e explodir... Na linha da borda. Na linha da borda,
você tem um tempo de reflexão, que você pode tomar uma água, que você vai fazer uma caminhada, que você vai refletir, não, peraí, essa situação não é exatamente assim. O borderline, ele já está lá na linha da borda. Na linha. Quando a gota cai no copo que já está cheio, transborda. Então as explosões vêm exatamente dessa condição. E estudos recentes mostram que a pessoa acometida desse transtorno é alguém que teve severos problemas de abandono e de desamparo na infância, né? E na vida adulta, a maneira dela reagir, de chamar a atenção, é com essas explosões. Ou seja, ela tem um medo tão latente e uma raiva tão latente de defesa, do abandono, né? É um mecanismo de defesa gritar. que ela explode. Gritar, mostrar que tem força de alguma forma. Mostrar que tem força de alguma forma. Você tá entendendo? E aí, assim, a clínica para o borderline é uma clínica de extremo acolhimento. Né? Porque, primeiro, não é mimimi, como muita gente acha que é. Ali tem algo real. A maior prova que é real é quando você que está presenciando aquele estouro, você vê que existe um sofrimento. Um sofrimento enorme. Enorme ali. Enorme. Entende? É uma angústia reprimida, né? Muito grande. E por muito tempo. E para nós, Felipe, o João vai poder falar, é um dos casos difíceis, porque a gente tem que reconstruir a borda que foi fragmentada, né, João? A gente tem que voltar ele para o centro do círculo. Ela para o centro, exatamente. É aí que muitas vezes entra a hipnose clínica, que não é hipnose de palco. Não é essa hipnose de charlatão, né? Exatamente. A hipnose clínica que permite regredir o indivíduo a memórias lá da infância, de desamparo, de desabandono, de abandono, de solidão, aonde muito medo e muita raiva foi gerada ali, e aí ressignifica essas memórias, ou um termo que se usa aí dessensibiliza as emoções, aquela memória de abandono, e aí o indivíduo consegue sair da borda e se dirigir mais para o centro. Mas é um processo. Desarmar os gatilhos. Desarmar os gatilhos, exatamente. Como o borderline, é como se ele estivesse, pegando o exemplo do que o João falou, num círculo minado por bombas que estão ali. Ele pisou, pá, explodiu. Explodiu. E aonde estão essas bombas? Estão nessa situação que ele está falando, essas vivências os de gatilhos. infâncias, né, nesses abandonos que sensação de abandono, de solidão. De abandono, em que ele pisa. Então, o analista, né, o psicanalista, ao fazer o processo de análise, ele vai descobrir, o analisando vai descobrir junto com o analista aonde está aquilo ali, e para desarmar essas bombas. Eu acho que a gente ainda não esgotou o assunto borderline, não. Mas, infelizmente, a gente chega ao nosso término do nosso programa, muito também porque a gente hoje respeita um horário da TV, né? Não só do YouTube. A gente, de repente, poderia se estender um pouquinho mais, mas a gente tem que respeitar os horários ali, os tempos da TV. Nós temos 3 blocos. E eu tô, assim, um pouco frustrado, porque eu acho que tinha muita coisa pra gente falar. A gente não conseguiu chegar nem na metade da nossa pauta. Mas fica com gostinho de volta, né? Não, vai ter que ter a volta. Eu não admito outra coisa. Vai ter que ter a volta. Vamos ter que ter outra entrevista. Dr. Evaldo já é a segunda vez que veio aqui ao nosso programa. Na primeira ocasião ele participou sozinho. Dessa vez ele convidou o Dr. João para estar aqui com a gente, para brilhantar ainda mais essa discussão, esse olhar que é muito importante, esse olhar de carinho, de atenção, de acolhimento que a gente precisa ter com todo mundo. Né? E eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. São 2 pessoas, além de excelentes profissionais, 2 pessoas queridas, que serão sempre bem-vindos aqui no nosso programa, terão sempre espaço aqui conosco. Se eu não estou enganado, na próxima revista, na próxima edição do Dr. Evaldo, acho que é a capa da revista, né? Uma entrevista bem bacana. Eu não sei se é a próxima edição, mas deve ser a próxima edição, né? É isso mesmo, Edmar? A próxima edição, Dr. Evaldo. Qual é o mês que vai sair? O programa pode estar mais ou menos nesse período, né? Vai sair agora. Não sei se a gente já vai ter passado o nosso programa ou não, mas sai em junho de 2026, tá? Se a gente tiver em junho no ar, tá saindo agora esse mês. Se a gente não tiver, saiu o mês passado. Se a gente tiver, vai sair mês que vem, aí vocês tiram as conclusões de vocês. Tá bom? Pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Evaldo e do Dr. João.
Agradecer novamente aos nossos apoiadores e patrocinadores. Antes eu vou voltar a palavrinha só para eles dar um tchau para vocês. A Radmed Diagnóstico por Imagens, SGA Toyota Campus, Devon Churrascaria e Pizzaria, Padaria e Conveniência Aliança, Alfa Vintage Móveis, Gráfica do Jockey e a TV Goitacá, que está aqui disponibilizando esse conteúdo para vocês. Palavras finais, fiquem à vontade, a câmera é de vocês, se quiser olhar para a câmera aqui do lado, mandar algum recado. Agradecimento, Felipe, ao SaúdeCast, a todos que nos acompanham aqui. Alegria enorme de estar aqui, ó. Vamos cuidar da saúde mental, porque sem saúde mental, a saúde do corpo degringola naturalmente. E as minhas palavras vão de encontro ao que o João está falando, né? A saúde mental ela é tão importante quanto a saúde do nosso corpo. Então não vamos esperar a gente fazer um transtorno e a nossa vida ficar toda exacerbada para a gente procurar um profissional de saúde mental. Tá certo. Antes da gente encerrar, quero presenteá-los aqui com um brinde do nosso programa. Aqui para eu passar. Esse aqui do Dr. Evaldo. Esse aqui do Dr. João. Muito obrigado, Felipe. É um brinde que vocês podem abrir aí, mostrar para as câmeras aqui para dar uma olhada. Eu espero que vocês gostem. Com muito carinho que a gente está trazendo para vocês. Vou guardar com grande carinho. Aí, ó. Olha que beleza. Ali na câmera aqui para o pessoal ver. Personalizado aí, João. Personalizado. Que bacana. Com a Obrigado, marca da Saúde Press e a marca deles, né? Tá aí. Muito bom. Certamente estará na nossa mesa de café. Ah, é isso aí. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Ah, tem um cartãozinho também. Tem um cartãozinho aí que vocês podem ler. Sim. É uma mensagem para vocês aí, que esse cartão também traz uma mensagem dos nossos apoiadores e patrocinadores aqui do evento. Né? Que bacana, obrigado. Tá bom? Nós agradecemos imensamente a presença de vocês aqui. E pessoal, aguardo vocês no próximo programa. Um grande abraço a todos e até lá.